Na véspera do feriado de Tiradentes, o mártir da independência, nós vamos falar sobre educação, uma das ferramentas que permitem a independência dos cidadãos. Nós começamos hoje e ao longo do ano vamos exibir reportagens especiais sobre o tema. É a série Brasil 2025, na qual vamos traçar um amplo panorama da educação e projetar a próxima década. Para começar, vamos revisitar a história educacional do Brasil, começando no período colonial e indo até o governo Vargas. As primeiras salas de aula no Brasil foram criadas logo depois da chegada dos jesuítas, no século XVI. Os padres eram os professores e os índios os alunos. Apenas os meninos podiam estudar. O objetivo principal dos jesuítas era ensinar os fundamentos da religião católica. Começa a infiltração da cultura do colonizador, né? E com isso ele traz os jesuítas, a questão religiosa, muito em função até do que vem posteriormente a ser os movimentos de Inquisição. Então a gente tem uma indoutrinação. Agora, também tem seus aspectos positivos, né? Porque isso também trouxe um diálogo entre culturas, trouxe aquilo que era valorizado em Portugal, na cultura ocidental. Só em 1760 foi realizado o primeiro concurso para professor no Brasil, mas só em 1774 é que surgiram as primeiras escolas públicas do país. A vinda da família real para o Brasil ajudou a impulsionar o ensino. Em 1808, foi criada em Salvador a primeira faculdade do país. Com a proclamação da República, o governo federal ficou responsável apenas pela educação na então capital, Rio de Janeiro. Cada estado desenvolvia seu projeto educacional de forma autônoma. A educação era um privilégio restrito às elites. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a defesa da educação pública e gratuita ganhou força no Brasil. Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. 2 anos depois, foi lançado um manifesto que combatia o modelo de colégios voltados apenas para os ricos. 26 educadores assinaram esse documento e promoveram debates em vários estados do país. Um dos autores do manifesto foi Anísio Teixeira. Ele acreditava que a escola deveria funcionar em horário integral e se voltar para a prática, a iniciação ao trabalho e a formação de hábitos de pensar e de conviver em uma sociedade democrática. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. O Anísio Teixeira plantou principalmente as bases da educação em todos os níveis, especialmente na educação superior. Ele criou o INEP, um instituto que faz a avaliação de escolas, um instituto que trata das estatísticas da educação no Brasil. E sistematizou a educação de pós-graduação. Então ele foi o criador da CAPES. A Constituição de 1934 foi a primeira a determinar que a educação era direito de todos e dever do poder público. Foram estabelecidas regras para o ensino. O ginásio, equivalente ao segundo ciclo do ensino fundamental de hoje, passou a ter 4 anos. E o colegial, o atual ensino médio, 3. Foi criado também o curso supletivo de 2 anos para a população adulta. Pela primeira vez na história do Brasil, os mais pobres ganharam direito à educação formal, mas ainda faltava percorrer um longo caminho para garantir a real universalização da educação em um país com as dimensões territoriais tão grandes como o Brasil. Um desafio que continua até hoje. O ensino público a nível de ensino fundamental, ele foi universalizado. Nós temos todas as crianças já têm acesso a esse ensino. Então, isso é um passo muito importante quando a gente pensa em educação pública. O nosso desafio agora é lidar com essa diversidade, lidar com essa pluralidade, formar inicial e continuamente o professor para ele lidar competentemente com essa pluralidade. Isso é um desafio muito grande. Amanhã, o repórter Maurício de Almeida vai traçar um panorama da educação que vai do governo de João Goulart até os dias de hoje. Se você conhece algum projeto inovador na área da educação, fale com a gente. Basta mandar uma mensagem no site facebook.com.br/repórter Brasil na rede.